Ó, Reinaldo, vamos até mostrar de novo a manchete aí, decisão do Supremo Tribunal Federal, já era o que você esperava, inclusive. Só que quando o Alexandre de Moraes traz isso para o plenário e tem esse apoio do plenário, é um recado muito importante para o Brasil, não é? Olha, é muito importante. Ele levou a decisão para a turma, e aí veja como são as coisas, né? Às vezes a gente precisa fazer um pouco. Às vezes a gente adivinha as coisas pela lógica delas, né? No texto, que eu escrevi dois textos essa madrugada, e no mais recente, no último texto que eu publiquei, no pé desse texto, eu prevejo essa unanimidade, porque me parecia óbvio que ela fosse acontecer na primeira turma, e digo que iam aparecer críticas ao fato dele não ter levado para o pleno, né? Isto é, a decisão para os 11 ministros. E aqui, então, é preciso que a gente explique para as pessoas como isso funciona. Há matérias que necessariamente têm de ser examinadas pelo pleno do tribunal. Por exemplo, as questões de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade. Essas ações, a ADPF, Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental, isso tem que ser examinado pelos 11 ministros. Também aquilo que diz respeito a presidente da República, chefes de poderes, enfim. E há as matérias que não precisam ser examinadas pelo Pleno, podem ser examinadas pela turma. Ao gosto do relator, o Pleno pode ser evocado. Isso já deu polêmica no passado, não vou entrar em minudências, mas ministros que poderiam perder a votação na turma, muitas vezes evocavam o Pleno. Então, evoca o Pleno. Ou eu explico, o Edson Fachin, nas questões que diziam respeito ao chamado petrolão, né, muitas vezes, temeroso de perder uma votação na turma, ele evocava o pleno. Isso pode ser feito, evocar o pleno, mesmo que a regra garanta a votação na turma? Pode. Fica a critério do relator. E aí começou essa história. Vamos ver se Alexandre de Moraes tem coragem de chamar o pleno, de chamar o pleno. Chamar o pleno, em primeiro lugar, por quê? Se a regra é a votação na turma. Nós estamos diante de um caso de descumprimento de decisão judicial, né? Código Penal, e de não cumprimento de artigos do Código Civil, né? De artigo do Código Civil e depois em razão da decisão do ministro com base em outro artigo do Código Civil, nós vamos falar daqui a pouco. Então, não caberia mesmo, né, ao Alexandre levar ao pleno, no pé desse texto que aparece na tela, eu trato justamente da decisão do Alexandre e da unanimidade. Mas aí fica assim, não levou ao pleno, né? Não levou ao pleno, porque e daí, se levasse ao pleno, qual seria o resultado? Alguém imagina que o Alexandre fosse perder essa votação? Não. Mas talvez o Nunes Marques e o André Mendonça votassem contra. Olha, eu não sei, eu tenho bastante crítica a alguns votos desses dois ministros, especialmente em relação aos atos golpistas, né? Mais ainda o Nunes Marques, que não vê ato golpista no 8 de janeiro, de nenhuma natureza, o André relativiza um pouco. Mas será que esses dois ministros votariam contra um colega que está aplicando uma sanção numa empresa por descumprimento de ordem judicial? Um ministro que votasse contra a decisão do Alexandre estaria dizendo que as próprias decisões não merecem ser cumpridas. Hã? Será que o André Mendonça apoia descumprimento de decisão judicial? Será que o André Mendonça apoia a desconstituição do Código Civil? Será que o Nunes Marques faz a mesma coisa? Ah, eu tenho a certeza de que, levado ao pleno, pelo menos 9 votos Alexandre teria, e isso seria muito eloquente, não é mesmo? Quer dizer, ele mais 8.
É, Quanto a esses dois ministros indicados por Bolsonaro, há uma desconfiança. Olhe, senhores doutores ministros, eu vou dizer aos dois, essa desconfiança nem é minha. É uma desconfiança de gente que gosta de vocês mais do que eu. Porque eu não acho que vocês sejam tão poltrões, né? Quem não sabe o que é poltrão, procura aí, né? Com L. Eu não acho que vocês sejam tão poltrões a ponto de se opor a uma decisão de um colega que está apenas pedindo cumprimento de decisão judicial. Pedindo não, punindo uma empresa por descumprimento de decisão judicial, por descumprimento de norma de lei do Código Civil, e que impôs à empresa sanções de acordo com o Código Civil, né? Então, essa unanimidade é muito importante, sim, na primeira turma, porque revela a rigidez, a, 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 a força da decisão do Alexandre, a sua força técnica, né? E tendo a achar que seria referendada se levada ao pleno pelos 11 ministros. Mas então, por que não leva? Alexandre fez, eu só posso defender, de resto, alguém que faz alguma coisa que está dentro da lei, que está de acordo com o regimento do Supremo, e que de resto eu mesmo faria. Porque levar ao pleno uma decisão que é de turma, das duas, uma. Ou o ministro está com medo de perder na turma, e o Alexandre não tem nenhuma razão para ter esse medo, né? Nenhuma razão. Ou ele acha que a sua decisão, sendo de algum modo frágil, ele precisa do amparo do pleno do tribunal. Acontece que não há fragilidade nenhuma na decisão de Alexandre. O que havia de eventualmente teratológico impróprio foi aquela primeira decisão sobre acesso por VPN. Isso já foi revisto. Logo de cara, nem uma hora depois, isso estava revisto. Agora, quanto ao acesso por VPN do próprio Twitter, aí, do X, né? Aí também, nesse caso, não há nada de errado, porque uma decisão judicial tem de estar protegida, tem de ser cumprida, ainda que a medida imposta seja de difícil avaliação, não se sabe se cumprida ou não. Outras vezes a justiça já fez isso, né? Então, muitas vezes você proíbe um réu de falar com outro. Isso é muito comum nos casos do golpe, em outras situações. E, evidentemente, não vai ter um juiz lá, não vai ter um policial lá investigando toda hora se a pessoa está mantendo contato ou não. Ainda que não se tenha como avaliar precisamente o cumprimento ou não da decisão, sempre que um juiz decidir, isso é um fundamento. Sempre que um juiz decidir, ele tem de fazê-lo de modo a pensar todas as alternativas para a garantia do cumprimento da decisão judicial. Isso não é para o gosto do juiz, isso é para a rigidez da justiça. É, Meu Deus do céu, não é? É o, para a rigidez da justiça. Uma decisão judicial tem de ser cumprida e um magistrado que toma a decisão tem de fazê-lo da maneira mais ampla possível, de modo que seja cumprida, respeitados os direitos individuais e garantias, etc. E tudo isso está respeitado, não é? Eu o, gostei muito, fui ver. Desculpe, diga. Não, é porque as pessoas estão me perguntando aqui, falando assim, Fabíola, mas todos já votaram? Eu acabei não citando na hora que eu te passei, Sim, Reinaldo. Eu acho muito importante a gente dar nome aqui, né? Essa decisão, esse placar 5-0, que é o que a gente está dando aqui, e que mantém o X fora do ar. Então, é uma decisão tomada agora pela manhã pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, além de Alexandre de Moraes, que tinha já tomado essa decisão. Ele também colocou o voto dele nesse plenário virtual. Ele foi sim. acompanhado por os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux.
A decisão também é importante a gente dar uma olhada, que o Luiz Fux foi o único juiz a acompanhar Moraes com ressalvas. Os demais não fizeram ressalvas. O ministro argumenta que a decisão não pode atingir pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo, salvo se as mesmas utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão, com manifestações vedadas por ordem constitucionais, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, ou obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral. Dino disse que a posição do X não pode prevalecer sobre a Constituição brasileira e diz que a rede foge de responsabilidade legal. Zanin usou o termo extremamente grave o que X fez. E Carmen Lúcia também votou com o relator dizendo: a democracia exige responsabilidade e comprometimento jurídico. E importante esse voto da presidente, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral. Só para trazer um pouco mais de detalhes,